Olá, mulher de Deus, que a paz de Cristo esteja em cada coração, amém? Então, irmãs, dando continuidade, aos dons espirituais das mulheres da Bíblia, nosso tema que nós estamos tratando. Hoje nós vamos tratar sobre ela, Dorcas é o nome dela, a mulher generosa, amém? Que se encontra lá em Atos, no capítulo 9, do 36 ao 42, que diz assim: Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus, chamada Tabita. Este nome em grego era Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando aos pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venham depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorca havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Então, irmãs, esse estudo de hoje é a respeito de Dorcas, Primeiro, nós falamos a respeito de uma cidade, Jope, onde ela morava, que era uma cidade costeira. Então, muitos homens, eles saíam, em águas perigosas, e muitos daqueles não voltavam para suas casas, para sua família. Então, onde eles deixavam muitas mulheres e filhos desamparados. Então, as mulheres se tornavam viúvas e tinham os órfãos também. Mas naquela cidade havia uma mulher que morava lá, Dorcas. E Dorcas era uma seguidora de Jesus. Dorcas, ela era discípula de Jesus. Tanto é que é o único nome citado na Bíblia de uma mulher como discípula do Senhor Jesus, E todas nós sabemos que ser discípula, ser seguidora de Jesus é o que? É amar ao próximo como a si mesma, é honrar os seus mandamentos, É buscar sempre estar meditando na palavra e ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, amém? E o que nós podemos hoje aprender com essa mulher? Essa mulher, então, a característica dela, uma das características dela é ser generosa. Dorcas, ela usava de misericórdia com aquele povo, Ela viu a necessidade daquelas mulheres que ficaram desamparadas, então Dorcas, ela usava o coração dela para abençoar aquelas pessoas. Ela amava aquelas pessoas à sua volta, então ela usava de generosidade para com aquele povo. E isso é uma característica muito forte em Dorcas e que nós, tanto eu quanto você, irmãs, devemos aprender com ela, a ser generosas, a começar pela nossa casa, amém? A sermos desprendidas, a ajudar os outros, a simplesmente deixar de nós mesmas muitas vezes, doar o nosso tempo, Assim como Dorcas, ela doou o seu tempo, ela doou dinheiro na época, para ajudar aquelas famílias. Ela viu a necessidade daquelas famílias, então ela começou a ajudá-los com o que ela tinha. E é isso que eu e você hoje, como mulheres abençoadas, como discípulas do Senhor Jesus, como seguidoras do Senhor, devemos aprender com Dorcas e devemos praticar isso nas nossas vidas, atos de bondades, assim como Dorcas fez, amém? E o que Dorcas também fez? Ela doou o seu talento, Dorcas era uma costureira, então o que ela fazia? Ela fazia roupas para aquele povo. E era assim que Dorcas servia, com os dons e talentos, habilidades que Deus deu para ela. Ela servia aquele povo com aqueles dons dela. Então ela fazia roupas para aquelas pessoas, ela vestia aquelas pessoas daquela cidade. E hoje, irmãs, hoje Deus nos colocou também talentos, dons,
em nossas vidas, habilidades, né? Nós como mulheres temos às vezes muitas habilidades dentro do nosso lar ou até mesmo no nosso trabalho. E o que nós temos feito com esses dons que o Senhor tem nos dado? Porque o dom não é para nós, o dom é para abençoar vidas, é para abençoar o próximo, amém? Então o que eu e você temos feito com a habilidade, com o dom que o Senhor colocou nas nossas vidas, será que nós temos de fato abençoado outras vidas, a servir outras vidas com os nossos dons, com os nossos talentos? Quem sabe você possa pensar, mas eu não tenho dom, mas eu não tenho uma habilidade. Não, irmãs, não, todo mundo tem. Deus colocou uma habilidade, Deus te deu um dom, e esse dom é para ser usado, para transbordar na vida de outras pessoas. Não é para ficar em você, mas para você transbordar na vida de outros, para multiplicar esse talento. A parábola dos talentos diz que o Senhor entregou o talento às pessoas e umas multiplicaram e uma enterrou aquele talento, né? Então, assim, que a gente não venha enterrar o talento que o Senhor nos deu, que aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas para abençoar outras vidas, que não venha ficar somente em nós, mas que nós venhamos usar para abençoar outras vidas, seja para alimentar o faminto, seja para fazer algo por outra vida, orar, abençoar, profetizar. Eu não sei o que Deus colocou na sua vida, mas que nós venhamos ser como Dorcas, sabe? Que se deixou a vida dela para se doar para outras vidas e usou os seus talentos, o dom que ela tinha naquele momento para abençoar aquela cidade. Outra característica forte em Dorcas é que ela deu um bom testemunho diante de Deus, diante daquela sociedade, daquela cidade, como serva de Deus, amém? Então Dorcas, ela usou, como eu falei, os seus dons e talentos para servir. Ela não simplesmente falava que ela tinha um dom, mas ela praticava, porque nós sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Então, se nós falarmos que nós temos fé e que nós falarmos que nós temos realmente o dom do Senhor ou algo assim, e nós não praticarmos, nós realmente não exercermos, de nada adianta, não serve. Então, nós somos salvas para servir, nós somos salvas para multiplicar, nós somos salvas para servir e para fazer boas obras. E foi isso que Dorcas entendeu. Ela foi salva pelo Senhor. E sendo salva pelo Senhor, ela teria que praticar as boas obras. E foi isso que Dorcas fez. Através da sua fé, da sua atitude, ela abençoou aquelas vidas, refletindo a imagem do Senhor naquela cidade, né? Então, que eu e você venhamos também dar bom testemunho como servas do Senhor, aonde quer que nós estejamos, a começar pela nossa casa, como mulheres, como mães, como filhas, que nós venhamos realmente de fato sermos mostrar a imagem e semelhança de Deus para outras vidas, refletir a imagem do Senhor nas nossas casas, no nosso trabalho, na sociedade, porque foi isso que Dorcas deixou para nós como exemplo na palavra do Senhor, para que nós sejamos bons exemplos, bom testemunho para outras pessoas, para as mulheres mais novas, mais jovens, né? Que nós venhamos ser realmente de fato como Dorcas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, amém? E outra coisa que houve com a vida de Dorcas que foi maravilhoso foi que ela foi ressuscitada, né? Poucas pessoas foram ressuscitadas, mas Dorcas foi uma delas. Então aquelas mulheres, elas amavam tanto Dorcas, não somente pelo que ela fazia, mas pelo coração dela, pelo coração generoso que ela tinha, pelo amor que ela dedicava àquelas vidas. Então aquelas mulheres pediram para que Pedro fosse até lá. E Pedro, quando chegou lá, Pedro sentiu do Espírito Santo em orar pela vida de Dorcas. E quando ele orou, Dorcas ressuscitou. Olha que bênção, irmãs. Ela foi ressuscitada. Por quê? Porque aquelas mulheres também tinham fé no Senhor, que Dorcas também podia ser ressuscitada para continuar o seu propósito naquela cidade, porque elas entendiam que Dorcas ainda tinha muito a fazer. E foi isso que elas pediram, foi isso que elas fizeram. Elas tiveram uma atitude também de fé para que Dorcas continuasse o seu propósito. Hoje, quem sabe, irmãs,
Hoje nós temos a oportunidade, na verdade, todos os dias, de manifestar a glória do Senhor, de cumprir o nosso propósito nessa terra. E quem sabe você tenha enterrado algo dentro de você que o Senhor colocou em você para você servir, para você doar, sabe? E quem sabe nesse momento, quem sabe com frustração, eu não sei, quem sabe algo que ocorreu na sua vida, hoje você realmente precisa da ressurreição na sua vida, sabe? De algo que está morto dentro de você. Eu não sei se é um sonho, se é um dom, se é um talento que precisa realmente vir para fora, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam abençoadas. Assim como na vida de Dorcas, que quando ela foi ressuscitada, ela atingiu toda uma cidade, porque depois disso muitos creram no Senhor. Depois que ela foi ressuscitada, uma cidade toda foi impactada pelo poder de Deus, porque eles viram o milagre da ressurreição na vida de Dorcas. Então, irmãs, que nós possamos deixar que o Senhor venha tratar nas nossas vidas algo que muitas vezes pode estar assim, realmente deve estar adormecido dentro de nós, ou quem sabe já morreu e precisa realmente ser ressuscitado, sabe, vir para fora. É como Lázaro, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E nós também devemos muitas vezes deixar que o Senhor tire de nós todo o entulho e realmente que a gente venha para fora os sonhos, os dons, os talentos, para que isso venha realmente abençoar outras vidas, impactar outras vidas, impactar a nossa casa, a nossa família, sabe? Então que nós viemos ter Dorcas como exemplo, uma mulher que é inesquecível para muitos. Dorcas, provavelmente quando ela faleceu, ela fez muita falta, com certeza, e ela nunca mais foi esquecida naquela cidade, pelo bem que ela fez, pelo amor que ela dedicou àquelas pessoas, sabe, pela entrega dela, porque ela teve essa entrega total por aquelas vidas. Ela tinha condições, sim, ela tinha, e com aquilo que ela tinha, foi o que ela fez por aquelas vidas. Ela viu a necessidade daquele povo, e quando ela viu a necessidade, ela pensou: o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir? E foi isso que ela fez. Ela foi e usou dos seus dons e talentos para abençoar. Amém? Tem um hino que diz assim: meus dons e talentos são para te servir. Então que seja assim, irmãs, que nós não deixamos os nossos dons escondidinhos, que a gente não venha simplesmente deixar ele morrer dentro de nós, mas que realmente nós venhamos a deixar que isso aflore dentro de nós, que realmente o Senhor venha nos usar nas mãos dele como instrumento para abençoar vidas, para declarar palavras de esperança, palavras que abençoem. Num tempo que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que a cada dia está mais difícil, pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão precisando de uma palavra e muitas vezes nós estamos caladas e a nossa voz não pode ficar calada. Dorcas também, além de fazer o que ela fazia com as mulheres, que era costurar e fazer as vestimentas, Dorcas também falava a respeito do Senhor. Dorcas também falava da vinda do Senhor, das bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Dorcas também foi usada nas mãos do Senhor para declarar palavras do Senhor, do coração do Senhor para aquelas vidas. Então que nós venhamos também fazer como Dorcas, sabe? Liberar palavras. Ah, mas eu não tenho recurso, mas você tem a tua boca para declarar sobre vidas. Você tem realmente o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você para abençoar outras vidas. Então que nós venhamos fazer com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para abençoar, para liberar palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, no nosso trabalho. Amém? E que nós possamos, irmãs, nesse momento refletir sobre essa passagem que é tão profunda, falando a respeito dessa mulher. Primeiro, o que eu e você estamos fazendo para servir as pessoas à nossa volta, a começar pela nossa casa? Será que nós estamos dando o nosso melhor para servir a nossa casa? Para nós servirmos a nossa família? O que nós temos feito para a nossa casa, para a nossa família ser abençoada de fato? Segundo, como eu estou agindo, vendo a necessidade do meu irmão?
Quando você vê a necessidade de um irmão que está do seu lado, como você tem reagido a isso? Você realmente tem se disposto a ajudar? Você realmente tem um coração que está disposto a ajudar naquela necessidade daquele irmão? E se você não pode, pelo menos você tem orado, você tem abençoado aquela vida. Você tem dito, olha, eu não posso te ajudar nisso por enquanto, mas eu posso realmente estar intercedendo, eu posso estar orando, porque é isso que nós podemos fazer. E isso é tremendo quando você abre a tua boca para abençoar, quando você abre a tua boca para liberar palavras, quando você abre a tua boca para orar por pessoas, né? Então, assim, o que eu e você estamos fazendo, o que eu e você temos feito, né? Quando vemos a necessidade, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja na sociedade, seja no teu vizinho, como nós temos reagido, irmãs, às necessidades alheias, como eu estou usando o dom e talento, a habilidade que o Senhor me deu, como você tem usado o seu dom e talento, aquilo que o Senhor já colocou na sua vida, quem sabe você já fazia, quem sabe você liberava isso para outras pessoas e hoje você já não libera mais, hoje você já não faz mais, porque houve algumas situações, algumas barreiras, algumas situações que acabaram fazendo com que você desistisse, com que você não liberasse mais o que Deus te deu para outras vidas. Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha te tocar nessa hora, para que você realmente venha despertar e que você venha assim pegar todo esse dom, esse talento que o Senhor te deu e venha transbordar na vida de outros. Que tipo de referência eu tenho sido a outras pessoas? Que tipo de referência eu tenho sido na minha casa? Que tipo de referência você tem sido como esposa? Que tipo de referência você tem sido como mãe dentro da sua casa? É uma referência boa? É uma referência que realmente vale a pena ser seguida? Realmente eles olham para você e dizem, não, minha mãe é uma referência de mulher de fé, mulher corajosa, mulher que traz esperança, que libera palavras de esperança dentro do meu lar, da minha casa. Que tipo de referência você está sendo na sociedade, com as pessoas à tua volta? Quem você está sendo nesta vida, em volta das pessoas? Quem você está sendo, irmã? E que legado você irá deixar aos seus filhos e às pessoas à sua volta? Que legado nós vamos deixar aos nossos filhos quando eles lembrarem de nós, quando nós não estivermos mais aqui? Como eles vão lembrar de nós? Como uma mãe que lutou, que guerreou, que tinha palavras de bênção, que eram mulheres de fé, corajosas, que realmente se doava para o outro, que tinha atitudes de caridade, de bondade, de compaixão com as pessoas, de misericórdia, que liberava perdão a outros. Que tipo de legado? Como nós vamos ser lembradas depois que nós não estivermos mais nessa terra? E como nós vamos ser lembradas quando nós estivermos na presença do Senhor? Quando nós estivermos na presença do Senhor e nós viermos a prestar contas, o que será lido no livro da vida ao meu e ao seu respeito? Os frutos que nós deixamos nessa terra. Que frutos foram deixados nessa terra? Que frutos você deixou na vida de outras pessoas? A árvore, ela é conhecida pelo fruto. Não é só por falar. Nós não devemos somente falar que nós somos discípulos, que nós somos seguidores de Cristo, que nós um dia aceitamos Ele como único e suficiente Salvador, mas sim que nós somos discípulos, que exercemos a fé, que realmente nós venhamos praticar a palavra do Senhor e que venhamos sim a ter atitudes de obras boas nas nossas vidas com o próximo, amando, tendo compaixão, abençoando quando nós podemos abençoar e não reter para nós, não simplesmente guardar tudo para nós mesmas, mas sim que cada vez que a gente venha transbordar para outras pessoas,
o Senhor vem transbordando na nossa vida cada vez mais e cada vez mais o Senhor transborda em nós, porque nós estamos liberando e cada vez que nós liberamos, o Senhor nos abençoa mais. O Senhor cuida das nossas vidas, porque é o Senhor que nos recompensa e tudo que nós viemos fazer, de fato, assim como diz a palavra, que viemos fazer como fosse para o Senhor, não para o homem, mas para o Senhor. E quando nós fizemos para o Senhor, tem que ser muito bem feito, tem que ser com amor, com dedicação. Amém, irmãs? Então eu deixo essa palavra nesse dia para você, que nós venhamos de fato a colocar esse estudo em prática e que nós venhamos ter a Dorcas como exemplo dessa mulher generosa, dessa mulher que usou seus dons e talentos para abençoar outras vidas, dessa mulher que exerceu um bom testemunho diante da sociedade, dessa mulher que, de tão amada, as pessoas pediram para que ela fosse ressuscitada e continuasse o seu propósito nessa terra. E que muitos creram no milagre, que muitos creram no Senhor através do milagre que aconteceu na vida de Dorcas, e muitas pessoas se renderam ao Senhor através da vida dela. Que nós possamos ser como Dorcas nessa geração, amém? Vamos orar, irmãs. Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê Tua graça, Senhor Deus, derramada sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor Deus, amado Pai, sermos como essa mulher, Pai, como Dorcas, Pai, que foi uma mulher generosa, que abençoou vidas, Pai, que deixou dela de si mesma, Senhor, que se esvaziou dela para abençoar outros, Pai. Que sejamos mulheres misericordiosas, cheias de amor, de compaixão. Sim, Pai, que venhamos perdoar, Senhor, venhamos ser perdoadoras, Pai, para que nós sejamos bons exemplos aos nossos filhos, Pai, que venhamos ser exemplos, Senhor Deus, aonde quer que nós colocamos a planta dos nossos pés, Senhor, que venhamos refletir, Senhor Deus, a Sua glória, Pai, que venhamos ser luz, que venhamos ser sal da terra e luz do mundo, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e desde já, Senhor, declaramos sobre as nossas vidas, Pai, essa unção, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Sim, Pai, liberando, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nas nossas vidas, para abençoar outras vidas, Pai. E assim nós sabemos que a nossa recompensa vem do Senhor, Pai, e que um dia estaremos contigo na glória, Senhor. E que enquanto estivermos nesta vida, Senhor, nós venhamos transbordar do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai, sobre outras, Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, pela Tua santa palavra, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém, irmãs. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e que você realmente venha ser como Dorcas. Medite na palavra, medite nessa palavra do Senhor e que o Senhor venha revelar ao teu coração aquilo que deve ser feito, como você deve agir, como você deve ter um coração abençoador. Amém? Deus te abençoe.